Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. É um pequeno espaço em que nós pensamos e comentamos as notícias do ponto de vista de um cristão bíblico que compreende que a revelação escrita de Deus é a nossa regra de fé e prática. Creio que todos nós, de alguma forma, fomos surpreendidos negativamente com as notícias envolvendo o nosso serviço de estrangeiros e fronteiras. A notícia já não é recente, mas ela voltou a ter bastante impacto mais recentemente a respeito daquilo que aconteceu com um senhor de nacionalidade ucraniana, Ihor Romeniuk. É importante dizer os nomes, para apenas não se referir a dizer um ucraniano. A pessoa tem nome, evidentemente. Este senhor foi morto sob tortura de alguns inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no nosso aeroporto. Só esta afirmação já é suficiente para nos criar espanto, nos criar certamente alguma repugnância e susto, porque estamos a falar de Portugal, estamos a falar de uma democracia ocidental. Não estamos a falar de um país totalitário, não estamos a mencionar algo que aconteceu no aeroporto de uma república pequenina, dominada por um ditador em algum canto, sei lá, da Ásia Central ou alguma coisa assim do género, não querendo desprezar ninguém. A verdade é que isto é assustador quando nós estamos a pensar num país democrático do mundo ocidental que se costuma orgulhar pelos seus brandos costumes. A verdade é que inspetores do nosso serviço de estrangeiros bateram tanto neste indivíduo que acabaram por provocar a sua morte. E isto nos levanta muitas dificuldades. As informações nos dão conta de que o Estado, apesar de dizer que tomou conta da situação, não o fez. A viúva teve que assumir as responsabilidades da transladação do corpo e não recebeu absolutamente nenhum tipo de indenização. Não que isso resolva a situação, porque o marido dela morreu, mas pelo menos seria algum responsabilizar por parte do Estado. Vimos então a demissão da diretora dos Serviços de Estrangeiros como se isto resolvesse a situação. O ministro digamos, um governo a tentar tapar esta situação de forma o mais rápida possível. É triste porque isto nos fala a respeito daquilo que tem sido a postura do nosso Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. É claro que nós não podemos, em forma nunca, generalizar, mas infelizmente temos que reconhecer que o serviço não presta uma atenção daquelas que nós gostaríamos que acontecesse. Estamos a dizer isto não por ouvir falar, estou a dizer isso como alguém que durante muitos anos teve que recorrer ao Serviço de Estrangeiros para regularizar a sua situação. Sempre estive neste país de forma correta, desde o momento em que sempre entrei com visto de profissional, sempre trabalhei pagando os meus impostos, sempre contribuí para o bem-estar da nossa nação e, no entretanto, muitas vezes experimentei esta sensação de ser tratado como um criminoso. Parecia que nós éramos todos ilegais, estávamos todos a fazer algo errado, estávamos todos a pedir algo que não devíamos pedir, até prova em contrário. Normalmente era necessário mostrar o cartão da ordem dos médicos para que o tratamento começasse a mudar. E isto é triste, porque a verdade é que as pessoas deviam ser tratadas pela forma contrária. Enquanto não se provar que alguém está ilegal, nós vamos tentar ajudar as pessoas. E eu compreendo que o serviço possa lidar com muita gente em situação ilegal, mas infelizmente isto nos mostra que há, sim, verdadeiramente, uma realidade daquilo que é o acompanhamento que não é correta. Estamos a falar daquilo que se designa normalmente por racismo. E este tema é um tema que tem vindo de forma recorrente a repetir-se nos nossos meios de comunicação social, só que infelizmente com um foco parece que único. Parece que o único foco do racismo é o Black Lives Matter, uma campanha que tem sido feita por causa de algumas coisas que têm acontecido com alguns afro-americanos nos Estados Unidos da América. E, no entretanto, parece que tudo o resto é perfeitamente passível de ser tratado sem preocupação. Nós ouvimos o senhor, que faz parte do SOS Racismo, um senhor de origem senegalesa, Mamadou Ba, a declarar publicamente a morte ao homem branco. É claro que ele depois desculpou-se dizendo que estava a fazer uma citação. Sinceramente, as pessoas que têm posições públicas e que estão a tomar posição pública a respeito de qualquer assunto deviam ter um bocadinho mais de cuidado que aquilo que estamos a falar. Aquilo que ele fez foi algo profundamente racista, por alguém que teoricamente está a ocupar uma posição que vai combater tudo isto. Parece
que a única forma de lidar com esta situação proposta atualmente é alienar as maiorias. Ou seja, como é que nós resolvemos a alienação das minorias? Alienando a maioria, denegrindo a maioria, fazendo com que a maioria seja vista como algo maligno, como algo ruim, como algo deletério. E então a forma de nós resolvermos o problema é denegrir e difamar a maioria. A maioria branca, privilegiada, que ocupa o poder, está a oprimir todos os outros. E será esta a melhor maneira de nós tratarmos do assunto? Será que a melhor forma de nós vencermos tudo isto que está a acontecer realmente é colocar as minorias no poder? Parece ser, por exemplo, a técnica que está a ser usada atualmente nos Estados Unidos, tendo em conta as indicações para o governo do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Aquilo que ele tem proposto é minorias no poder. Então as minorias no poder vão acabar com o racismo? Não vão. E a forma que nós sabemos isto é que o presidente Barack Obama esteve ali no poder e não houve diminuição do racismo, pelo contrário, houve um aumento daquilo que é as tensões racistas nos Estados Unidos da América. A palavra de Deus, a Bíblia, nos propõe uma solução para isto. Ela nos diz que a forma de nós resolvermos esta situação não é através de denegrir a maioria, mas integrar a minoria. É muito interessante verificar que na época em que foi estabelecida a lei dada por Moisés, portanto estamos a falar há mais de 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás aproximadamente, havia sucessiva e repetidamente orientações da lei dada ao povo de Israel para que integrasse aqueles que eram estrangeiros, para que aceitasse os estrangeiros como eram, para que permitisse que eles pudessem fazer parte da comunidade. Eles deviam ser integrados nas festas, eles deviam ser aceitos nas celebrações, devia ser respeitada a posição deles nestes momentos de alívio. Por exemplo, no dia de descanso, todos deviam descansar, incluindo também os estrangeiros, deviam ser integrados dentro da comunidade. A forma de nós ultrapassarmos o racismo não é denegrir a maioria, é mostrar o valor daqueles que são minoria, é valorizar os aspectos culturais, é dar-nos conhecimento e entendimento das práticas das minorias. Se há dificuldade em lidar com outras culturas, é porque muitas vezes nós não entendemos as suas práticas, não compreendemos as suas celebrações, não sabemos da sua história. A forma de vencer isto seria contar a história, mostrar aquilo que é a prática cultural, explicar porque é que estes povos funcionam desta maneira e ajudar-nos a perceber que há coisas que são muito interessantes, que são valiosas e se calhar até podiam ser aprendidas por nós em outras culturas. Quando nós entendemos o porquê do outro ser diferente, quando nós compreendemos o porquê que o outro faz de uma maneira que não é exatamente a nossa, mas pode até ser melhor do que aquela como nós fazemos, o que nós conseguimos com isto é mudança de mente e mudança de coração. É deixar de olhar para o outro apenas como uma coisa estranha, esquisita, que nós queremos distância, mas como, olha, que interessante, olha que giro, olha que bonito, olha que valioso, olha, é até mais correto talvez do que a maneira que nós aprendemos. A maneira de nós podemos ultrapassar estas diferenças que são raciais e culturais não é denegrindo as culturas dominantes dos povos onde nós estamos. É aprendendo a valorizar estes povos que são minoria, dando-lhes uma cara diferente, mostrando quem eles são e porque é que são como são. A integração, a valorização e o respeito pode e deve levar a uma mudança de mente e coração, que será a forma certa de nós ultrapassarmos isto que infelizmente é intrínseco no coração humano, que é a nossa forma de valorizar apenas o que é nosso. É o nosso etnocentrismo, é o nosso racismo. Instintivo e próprio da nossa natureza pecadora. É ultrapassado através daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Entendendo e respeitando, conhecendo e valorizando. Este é o caminho certo.